desse horário nosso. O Hugo, ele é um consultor, o Hugo Roque é um consultor especialista, tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, vendas e negociação. O Hugo trabalhou conosco, né, César? Exatamente, um super consultor especialista em marketing, um marqueteiro raiz. Raiz! Né, dizer. E olha que legal, ele, além disso tudo, já foi consultor nosso aqui, mentor de 3.600 empresas e treinou mais de 8.000 empresários e executivos em mais de 300 treinamentos ministrados. É publicitário e CEO das empresas Meta de Vendas, agência Algoritmos e Blue Note Brasil. Hugo, vou deixar com vocês agora. Hugo, vem para cá. Segue na palestra Negociação de Sucesso, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Palmas para o Hugo. Sucesso. Isso aqui é só no bolso? Não, esse aí é o de passagem. Vai transmitir o verdinho aí. Vai transmitir o material? Slides, tá? Aqui é o retorno. Mas a hora que acabar esse vídeo, eles vão... Pessoal, está no ponto a apresentação do Hugo. Bom dia, gigantes! Todos me ouvem bem? Legal! Então nós vamos bater um papo agora sobre negociação. A senhora não consegue ouvir? Se a senhora puder pedir ajuda para algum dos auxiliares. Eu sou o Hugo, sou especialista em marketing, vendas e negociação. Vou falar um pouquinho sobre mim. Trabalhei 10 anos no Sebrae como consultor de marketing e vendas, saí agora em maio recente para empreender e é uma alegria tremenda depois de participar todos os anos da Feira do Empreendedor, voltar agora como empresário, como empreendedor e poder trazer um pouco do know-how do que eu tenho vivido nos meus 20 anos de carreira e poder trazer para vocês esse conteúdo tão difícil na vida do empresário, além da parte de vendas, mas a parte de negociação. Quem aqui se considera um negociador? Pouca gente, né? Todos nós somos negociadores, vocês sabiam? Todos nós negociamos o dia inteiro. Quem aqui é pai e mãe? Pai e mãe negociam o dia inteiro, não negocia? Né? Que a gente sabe que uma criança hoje ela tem um poder de barganha, de argumentação, que se a gente não souber negociar melhor. Eu sempre costumo, quem é casado ou namorado? Eu sempre costumo brincar que quem não sabe negociar vai sempre comer o que não gosta. Sabe por quê? Né? Se eu fico o dia inteiro trabalhando ali com vontade de comer uma pizza à noite, e minha mulher ficou o dia inteiro trabalhando com vontade de comer um lanche, chegar à noite, quem negociar melhor, vai comer aquilo que quer. Então, nós somos negociadores o tempo inteiro. Então, o tema de hoje nosso é negociação de sucesso. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou publicitário de formação, né, trabalho há 20 anos nas áreas de marketing e vendas. Eu sou cofundador e CEO de 3 empresas focadas nas áreas de marketing, vendas e negociação, que a empresa Meta de Vendas, que nós estamos com um stand aqui no setor de serviços, aqui ao lado, no setor laranja, no stand SE65. Então espero todos vocês lá para a gente bater um papo também. Eu tenho a agência Algoritmos, uma agência focada em Growth Marketing e Performance, e a Blue Note, que é uma empresa focada em consultoria, mentoria e treinamentos nas áreas de marketing, vendas e negociação. Então já atendi mais de 3.600 empresas, já dei mais de 300 treinamentos, capacitando mais de 8.000 executivos e vendedores. O meu propósito de vida é acelerar resultados das empresas e formar profissionais e negociadores 10 vezes melhores do que eu.
sou professor universitário, né? Sou professor, e não tem alegria maior para um professor do que a gente poder ver os nossos alunos 10 vezes melhor do que nós. Então, vamos iniciar contando a história dos 17 camelos. Lá no Egito, existia uma família, um pai com 3 filhos, e toda a herança desse pai consistia em 17 camelos. Esse pai veio a falecer, e quando abriram o testamento do pai, o pai tinha deixado aqueles camelos para os filhos, mas numa determinada ordem, numa determinada quantidade diferente na herança de cada filho. Então, o filho mais velho, ele tinha direito a metade dos camelos. O filho do meio tinha direito a 1/3 dos camelos. E o filho mais novo tinha direito a 1/9 dos camelos. 17 camelos eu consigo dividir por 2? Eu consigo dividir por 3? Consigo dividir por 9? Como resolver este impasse? Na negociação nós chamamos isso de entrave. Como resolver este entrave? O que aconteceu? Eles não conseguiam resolver. Os irmãos já estavam brigando. Matar um camelo não era uma solução viável, porque perderia uma parte muito grande ali do quinhão do seu pai. Então eles foram buscar uma velha sábia. Então, apresentando a situação para essa velha sábia, e ela falou, olha, 17 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 9, eu não consigo resolver a situação de vocês, não sei como ajudar vocês. O que eu posso fazer por vocês? Eu tenho um camelo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esse camelo para vocês. Tá bom? Beleza, então eles pegaram esse camelo, 17 com 1 dá 18. 18 é dividido por 2. Quanto dá? 9. Então o irmão mais velho pegou 9 camelos para ele. 18 é dividido por 3? 6. Então, o irmão do meio pegou 6 camelos. 18 é dividível por 9? 2 camelos? O irmão mais novo pegou 2 camelos para ele. 9 com 6? 15. Mais 2? 17. Sobrou um camelo? Devolveram para a velha. Resolveram a equação. Sabe por que a maior parte das negociações elas não caminham para um fechamento, não caminham para a resolução de um problema? Porque nós estamos tentando brigar sem encontrar esse 18º camelo. Então, eu tenho que partir de uma premissa seguinte: muitas negociações elas vão iniciar de uma forma difícil, sem resolução. Então, o que a gente precisa fazer é dar um passo atrás, como essa velha sábia, e encontrar esse 18º camelo. Esse detalhe, ele faz com que a gente consiga resolver muitos problemas no nosso cotidiano. Esse é o tipo de situação que eu costumo dizer, aquele momento onde todas as partes estão certas. Como resolver um problema quando todo mundo está certo? Então imagina, fala para as mulheres aqui, né? Então você está lá no dia do seu aniversário de casamento e você fala para o seu marido, olha, que hora você vai chegar hoje? E ele te fala, eu vou chegar 7h30 da noite em casa. Perfeito. Então hoje eu vou preparar um jantar especial, eu vou mandar as crianças lá para a casa da avó e nós vamos ter uma noite super agradável aqui que nós vamos comemorar o nosso aniversário de casamento. Perfeito? Perfeito. Esse marido está trabalhando e ele está lá com foco. 7h30 eu estou em casa, eu vou comemorar com a minha esposa. 6 horas da tarde, ele entra numa reunião com o cliente, acaba a bateria do celular dele e essa reunião acaba às 11 horas da noite. Já aconteceu algo nesse sentido com alguém? A hora que esse cara chega na casa dele, que estado vai estar a esposa dele? Já comeu, já guardou a comida, tá brava. E daí eu pergunto para vocês, quem tem razão? Quem tem razão? A mulher vai ficar brava e vai falar, poxa, mas você me fez de palhaça, você podia ter dado um jeito de me avisar. E ele vai falar, olha, mas acabou a bateria do meu celular,
Eu estava numa reunião importante que eu não podia interromper para te mandar uma mensagem ou para pôr meu celular para carregar. Ela está certa. Ela combinou um negócio. E ele também está certo. E é por isso que a maior parte dos problemas não caminham para uma resolução, porque a gente está muito preocupado em ter razão ao invés de buscar a resolução do problema. Então, afinal, o que é negociação? Negociação nada mais é do que conseguir aquilo que você quer. Então, quando a gente caminha de uma forma muito clara para a resolução, é conseguir aquilo que eu quero. Mas se eu tiver que lesar outra pessoa para conseguir aquilo que eu quero, isso não é negociação. Então a gente tem uma imagem, né, do negociador. Eu vou mostrar para vocês aqui o método Harvard de negociação, que a gente tem uma imagem completamente equivocada do que é uma boa negociação. O Simon Sinek, no seu livro O Círculo Dourado, ele define que o segredo não é fazer negócio com pessoas que precisam daquilo que você tem para vender. Não importa o que você venda, você tem muitos concorrentes no mercado que vendem produtos semelhantes, serviços semelhantes ou até superiores, com preços inferiores, e você vai essencialmente estar brigando com os seus clientes com os seus concorrentes pelos mesmos clientes. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar um diferencial. E muitas vezes o diferencial, né, nesses anos de consultoria, nesses anos trabalhando com marketing, quando eu pergunto para os empresários qual que é o seu diferencial competitivo, a maioria me diz, meu diferencial é qualidade e atendimento. Tá, mas qualidade é diferencial? Qualidade é obrigação, não é? Se eu falar que qualidade é o produto funcionar, isso aí é obrigação. Você fez um acordo com o seu cliente e o produto tem que funcionar. E atendimento? Atendimento se tornou um diferencial de tão mal atendido que nós nos acostumamos a ser nos negócios. Só que, olha, atendendo mais de 8 mil executivos e negociadores e vendedores, eu nunca atendi uma pessoa que falasse, eu atendo mal mesmo. Eu não sei atender o cliente. Todo mundo sabe atender. Todo mundo é muito bom. Estranho, né? Acho que eu dou sorte. Acho que só os melhores vêm comigo, né? Então, o que acontece? O segredo é fazer negócios com pessoas que acreditam naquilo que você acredita. O Simon Sinek, no seu livro O Círculo Dourado, ele vem falar do propósito. Então, qual é o propósito do seu negócio? Qual é aquilo que você efetivamente acredita? Isso vai te conectar num nível muito diferente e muito superior com seus clientes. Até aqui está fazendo sentido para vocês? Perfeito? Né? Então, assim, o foco na negociação, quando a gente entra num processo de negociação, é saber exatamente aquilo que você quer e saber exatamente aquilo que você não quer. E daí eu deixo um pulo do gato para vocês. Não é foco quando você insiste em fazer algo que não faz sentido para você. Porque se a negociação ela caminha para um sentido de te levar a uma solução que não é aquilo que você está buscando, ou que tem que ferir os seus valores, ou que tem que ferir a estrutura do seu negócio, da sua empresa. É claro, a gente fica muito preso na questão financeira. Então a gente acredita que toda a negociação está girando em torno de eu acertar um preço que seja bom para mim e bom para outra pessoa. Normalmente eu só penso naquilo que é bom para mim. Na verdade não, a negociação ela tem que chegar numa resolução de um problema. Vocês sabiam que só existe uma forma de ganhar dinheiro no mundo? Só um jeito de ganhar dinheiro no mundo, resolvendo o problema dos outros. Se você não resolver um problema, o que vai acontecer? Ninguém vai te pagar para isso. Seja um funcionário, seja um cliente, seja um fornecedor, se você não resolver o problema, você não vai ganhar, você não vai resolver esse impasse e não vai chegar numa resolução. Então, a negociação nada mais é do que um gerenciamento de um portfólio de interesses. As duas partes, elas entram numa negociação com interesses.
Então, quando eu consigo gerar valor para todas as partes, aí sim eu estou tendo uma negociação de sucesso. Não é nem considerado uma negociação onde eu tenho que lesar uma outra pessoa para ter sucesso. Então, quando a gente estuda aqui o método Harvard, eu me baseio em alguns métodos. Eu gosto muito do método George Siedel, da Universidade de Michigan, enfim, de outros grandes negociadores, mas aqui eu trouxe um modelo bem simples para vocês, da Universidade de Harvard, que foi desenvolvido pelo Roger Fisher, o William Ury e o Bruce Payton. O livro, para quem gostar de ler, se chama Como Chegar ao Sim, ou Getting a Yes, né? Então, eles desenvolvem isso de uma forma muito simples, que eu vou mostrar para vocês aqui os princípios, porque a gente não tem tanto tempo para desmembrar. Isso daqui é parte de um curso inteiro meu de negociação, mas eu estou passando aqui alguns tópicos para a gente conseguir bater um papo. Então, existe uma premissa, né? A negociação deve ser baseada em princípios, onde cada negociador ele deve focar no núcleo da questão, no que precisa ser resolvido, nos critérios, objetivos e procurar soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas. Essa é a premissa de uma negociação de sucesso. Essa é a premissa do método Getting a Yes da Universidade de Harvard. Então, o que nós estamos falando? De princípios, de núcleo da questão, de não fugir desse núcleo da questão, de quais os objetivos a gente está querendo resolver, quais critérios a gente vai utilizar para resolver esse objetivo e quais as necessidades de todas as partes. Então, o pensamento de que a negociação é um jogo de somatória zero, que é a percepção que todos nós temos de... O que é o jogo de somatória zero? Então, eu tenho que tirar um e o outra parte perder um e isso vai morrer zero. Esse método a gente nem considera, porque se eu tiver que lesar uma outra parte para eu ter um benefício, isso vai ter um efeito devastador lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, que é o chamado efeito multiplicador. Então, todas as partes têm que sair satisfeitas. Se alguma parte não sai satisfeita, essa negociação furou, e o efeito futuro, o efeito posterior, ele vai ser devastador. Então, esse é o chamado efeito multiplicador. Pensa que você está dirigindo um transatlântico. Um transatlântico é um navio bem grande e bem lento. Ele viaja muito devagar. Tem transatlântico que viaja a 4 km por hora, então é muito devagar. Então, eu sei aonde eu quero chegar lá na frente, não sei? Se eu mudar a direção de um transatlântico 1 metro, só 1 metro, isso aqui, ó, pum, vai sentir a diferença no transatlântico? Não vai sentir a diferença. Só que lá na frente eu vou errar por quilômetros aonde eu queria chegar. Esse é o problema quando eu não foco no efeito multiplicador. Se eu posso ter uma boa negociação ali no curtíssimo prazo, falar, nossa, eu fiz um bom negócio, eu fechei a um preço alto, né? E eu não penso no futuro, eu não penso na repercussão desse negócio no longo prazo, eu posso ganhar clientes e perder muito mais clientes, porque esse cliente não vai voltar, esse cliente não vai me indicar. Nós, no método de vendas, nós trabalhamos num princípio muito simples, e a gente implementa essa metodologia nos nossos clientes. Primeiro, eu vendo para o meu cliente. Depois eu vendo uma segunda vez para o meu cliente. E na terceira vez, esse cliente vende para mim. Então, se eu não pensar na satisfação plena desse cliente, se eu não pensar na satisfação de todas as suas necessidades e desejos, e se eu não criar um efeito de encantamento com esse cliente, muito possivelmente ele não vai me indicar. Ele pode até comprar mais de uma vez de mim. E se ele se sentir lesado, ele não vai comprar nunca mais. E esse efeito multiplicador, ele é devastador. Então, o método é a chamada resposta única. Qual é a resposta única? A que eu acabei de falar para vocês. Todas as partes têm que sair satisfeitas. Não existe outra resposta no método Harvard de negociação.
Então, ele é desenvolvido em cima de 4 fundamentos. Tá? Pessoas, você sempre vai negociar com pessoas. Sempre. Então, muita gente me pergunta com relação à inteligência artificial, com relação à tecnologia, se um dia a tecnologia vai engolir os seres humanos. E eu sempre falo, o que nunca vai sumir do mercado? Pessoas. Isso nunca vai sumir do mercado. Então, eu posso até um dia ter o quê? Uma máquina negociando com uma pessoa. Mas sempre vai ter uma pessoa. E eu sempre vou negociar soluções para pessoas. Eu não vou ter uma máquina negociando com outra máquina uma solução para a própria máquina. Fez sentido isso para vocês? Se eu entender que o que não vai sumir da humanidade são pessoas, então quando eu sento numa mesa de negociação para resolver um impasse de um produto que o cliente comprou e deu problema, para resolver um problema dentro do meu casamento, ou para resolver um acordo de paz entre países que estão em guerra, eu não posso perder de vista que do outro lado da mesa existe uma pessoa. E seres humanos têm todos os tipos de sentimento possíveis, todos os tipos de emoções, e isso faz com que essa pessoa ela vá entender a mensagem de acordo com o mapa que ela foi criado. Cada um de nós temos uma criação diferente, uma família diferente, um DNA diferente, uma genética diferente. Nós crescemos em ambientes diferentes. Então o que acontece? Se eu não percebo isso no momento de negociação, eu vou tentar impor a minha percepção, como nos treinamentos de venda que eu ministro, quando eu pergunto para os empresários ou para os vendedores, você acha que é possível convencer alguém a comprar alguma coisa? Não, não é possível você convencer alguém a comprar alguma coisa. Você facilita com que essa pessoa perceba que o seu produto e o seu serviço suprem aquela necessidade, aquela carência, e aí sim essa pessoa compra, porque se eu falar que eu consigo convencer uma pessoa a comprar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu acredito, e eu vou tentar empurrar na força para esse cliente. E se eu fizer isso, vamos dizer que eu ainda convenço esse cliente. Às vezes o cliente está num momento de fragilidade, e daí eu falo, explico, mostro, vendo o terreno no céu para esse cliente, e ele vai lá e compra. O que vai acontecer com o efeito devastador? O que vai acontecer com o efeito multiplicador? Levanta a mão para mim quem já passou por esse tipo de situação. Comprar alguma coisa, qualquer coisa. Chegar em casa, olhar para aquilo e falar, para que eu comprei esta porcaria? Quem nunca comprou uma roupa, comprou um negócio, chega em casa, putz, não devia ter comprado isso. Aquele vendedor falou, olha, eu fui para comprar uma roupa, ele me enfiou 3, fez conta lá, parcelou, não sei o que, então acabei comprando além do que eu queria. Percebe? A gente passa a não ter uma visão tão positiva desse vendedor dessa loja. Então, não adianta, enquanto eu só quiser resolver o meu problema e não pensar que existem pessoas do outro lado da mesa que têm outros valores, outras necessidades, outros princípios, e eu não respeitar isso, eu sequer consigo me comunicar com esse tipo de pessoa. Opa! A segunda é a questão do interesse. Como que eu conheço o interesse de outra pessoa? Só tem uma forma de eu conhecer o interesse de outra pessoa. É ouvindo. Então, se eu conheço na plenitude, na totalidade, quais são os interesses daquela pessoa naquele momento de negociação, eu faço o quê? Eu preciso levar em consideração todas essas questões subjetivas do outro lado. A questão das opções. A maior parte das negociações entram em momentos de entrave, como a história dos 17 camelos. Por que entra no momento de entrave? Pela falta de opções. Onde se queria cumprir, né, a letra da lei ali, não, eu tenho direito à metade dos camelos. Eu não abro mão de um, nem para mais, nem para menos. O outro, não, eu tenho direito a 1/3 dos camelos, eu não abro mão de um, nem para mais, nem para menos. O que acontece? A falta de opções coloca a gente em situações de entraves. Então, o que é fundamental? A gente entender que se eu for para uma mesa de negociação
com uma política comercial extremamente rígida, se a sua empresa, o seu negócio, os seus... e aqui eu não estou falando só de preço, dar desconto financeiro, monetário. Tem diversas outras formas de você resolver. Mas como que você consegue saber aquilo que é importante para outra parte? Você só consegue saber conhecendo aquilo que é importante para outra parte. Existem clientes que eles não vão brigar no preço, mas eles vão brigar no prazo. Eu tenho clientes, por exemplo, que o cliente dele mais leva em consideração é o prazo de entrega. Então não é nem questão de preço final, nem de parcelamento, mas é o tempo que demora. Eu tenho um cliente que ele vende vidros para trator. O que acontece? O trator, quando está lá no meio do mato e ele quebra um vidro, ele racha o vidro, o técnico de segurança do trabalho já manda o tratorista sair na hora do trator e o trator fica parado. Cada hora que esse trator fica parado representa mais de R$ 1.800, mais ou menos, por hora de prejuízo. Então, quando a usina, por exemplo, né, a usina de cana, ela liga para trocar esse vidro, para reparar esse vidro, eles estão mais preocupados em quantas horas você consegue entregar, instalar para que esse trator volte a trabalhar, do que o preço final. E muitas vezes a gente fica nessa, o cliente só quer preço, o cliente só quer preço. Não, o cliente quer preço também. Ele quer preço também. Vocês pagaram para vir aqui na feira? Não? É de graça a feira? Não, a feira custou a coisa mais cara da vida de vocês. O quê? Tempo. Estudo de Harvard do ano passado. 66% dos adultos admitem que o melhor que uma empresa pode fazer por eles é respeitar o seu tempo. Nós estamos falando de 2/3 dos adultos que estão dizendo o seguinte: mais do que a qualidade do seu produto ou do seu serviço, se você me atender no horário, se você responder rápido o WhatsApp quando eu mandar mensagem, se você atender a ligação quando eu ligar, se quando eu mandar uma dúvida no teu e-commerce, você me responder de uma forma muito rápida, se você responder a um cliente, um prospect, né, um cliente que você está prospectando, se ele te mandar uma mensagem e você responder em até 1 minuto na internet, você tem 400% de chance de fechar esse contrato. Se você responder de 2 a 3 minutos, essa chance já cai para 240%. De 3 a 5 minutos, ela já cai para 120%. O tempo médio de resposta na internet do brasileiro, sabe qual é? Acima de 30 minutos. Quantas vendas a gente está perdendo por demorar para responder? E a questão dos critérios. Quais critérios você vai levar para a mesa de negociação? Como eu falei, se uma negociação te leva a um ponto onde você vai ter que negociar valores, e quando eu falo de valor, não estou falando de dinheiro, não. Os seus valores pessoais, os valores da tua empresa, os teus critérios pessoais. Então, assim, você tem que saber o que efetivamente você vai levar para essa mesa de negociação. E até que ponto você está disposto a ceder, porque você vai ter que ceder. Negociação é um jogo de ceder até você encontrar a forma correta para resolver o problema. Então, se você não está disposto a ceder nada, então você foi com uma política comercial muito rígida, muito possivelmente você vai chegar no entrave e esse negócio não vai caminhar. Porque, lembra a história do marido e da esposa? Vão os dois tentar demonstrar que estão certos. Daí tem uma máxima, né? Que é ser feliz ou ter razão. Tem muita gente que briga para ter razão. E deixa muitas vezes bons negócios, bons relacionamentos de lado. Então tem que definir quais critérios o que eu estou disposto a ceder e o que eu literalmente não estou disposto a ceder para que esse negócio seja concretizado. O Zig Ziglar, ele diz o seguinte: se as pessoas gostarem de você, elas vão te ouvir. Agora, se elas confiarem em você, elas vão fazer negócios. Não existe negociação sem estar embasado na confiança. E confiança você gera nos primeiros minutos de uma conversa, na própria apresentação do teu negócio. Se você gaguejar de uma maneira, quando o cliente pergunta, tá, mas esse serviço ele vai resolver o meu problema? E se você gaguejar de uma maneira
vai colocar tudo abaixo aquilo que você desenvolveu. Toda a tua proposta de valor, ela vai abaixo, simplesmente na forma de apresentar. Por quê? O cliente, ele compra solução, ele não compra mais problema. Vocês já ouviram falar de um ditado antigo também, que uma mentira bem contada parece uma verdade, e uma verdade mal contada parece uma mentira. Então o que acontece? No marketing, eu sempre costumo dizer que não basta ser, tem que parecer. Então não basta ser bom, tem que parecer bom. É igual uma comida. Comida não basta ser gostosa, ela tem que parecer gostosa. Ela tem que dar vontade de comer. Então quem que trabalha com alimentação fora do lar, quem trabalha com, eu vendo comida pela internet, eu vendo doces pela internet. A foto, ela é fundamental para transmitir essa confiança de que aquilo realmente é bom. Fez sentido isso? O que as pessoas compram na internet? Quem tem um e-commerce, por exemplo, sei lá o que você vende. Eu vendo móveis para bebê, para quarto de bebê. O que o cliente vai comprar não é uma descrição, o cliente vai comprar uma foto. Se a foto estiver ruim, ou seja, tudo isso coopera para a construção dessa confiança, dessa autoridade que a gente precisa ter. Então a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você toca em assuntos sensíveis, a forma como você se posiciona diante de uma negociação. Claro, existem negociações onde a gente tem que ser mais firme, mais duro. Existem negociações onde você vai ceder mais. Então, mas a forma como você se posiciona, que você coloca, que aquilo que você tem para vender realmente está pronto para resolver o problema do cliente, se você colocar isso de uma forma confiável, essas pessoas vão fazer negócio com você. Então, aqui eu vou passar 3 dicas para vocês, 3 técnicas importantes em negociação. A primeira delas é a escutativa. Como eu consigo saber aquilo efetivamente que o cliente está precisando? Quem aqui já leu um livro chamado Comunicação Não Violenta? Para quem não leu, é um livro fantástico que vale a pena ler. A nossa comunicação em si, ela é muito violenta. E os vendedores e negociadores, eles têm uma ansiedade de sentar e já começar a falar. E eu falo que o empresário, ele gasta uma energia violenta para tentar adivinhar o que o cliente quer. Sendo que você não precisa adivinhar nada. Você precisa ouvir o cliente. Agora, o que é a escuta ativa? Quando o cliente estiver falando com você, isso a comunicação não violenta vem dizer, Normalmente quando a gente está num diálogo, em determinado ponto a pessoa está me contando uma história. Em determinado ponto, o que eu faço? Eu paro de ouvir a história e eu começo a pensar naquilo que eu vou falar quando aquela pessoa parar de falar. Isso acontece ou não? E daí existem as pessoas extremamente violentas na sua comunicação que fazem o quê? Já interrompe o outro. E eu já entro com aquilo que eu tenho para falar. Agora eu te falo, como é que você vai extrair informações importantíssimas que o seu próprio cliente ele vai te dar de bandeja as informações para compor ali as tuas opções, os teus critérios, os teus interesses. Se você está o tempo inteiro interrompendo esse cliente e o tempo inteiro tentando, com aquilo que eu falei, eu consigo convencer alguém a comprar o meu produto? A maior parte dos vendedores acredita que sim, mas a realidade é que não. Então, é isso. É isso. Eu não, parta dessa premissa, eu não consigo convencer essa pessoa a comprar o meu produto. Eu consigo ouvir ela, entender quais são os valores, os princípios, o que essa pessoa acredita, o que ela está buscando, e apresentar o meu produto de uma forma que vá resolver o problema ou não desse cliente. E muitas vezes ser honesto. Muitas vezes ser honesto. Eu não consigo resolver todos os problemas dos meus clientes. Então, por exemplo, eu tenho 3 empresas todas focadas em marketing e vendas. Então, dependendo do problema, eu atendo com um tipo de negócio. A equipe separa. Por exemplo, eu trouxe o método de vendas aqui. Mas o pessoal já sentou ali comigo. Eu tenho um problema, eu quero lançar um e-commerce. Então, eu preciso fazer tráfego pago. Tá, é a minha outra empresa, é Algoritmos que vai fazer isso. Então, não adianta eu ficar forçando a barra para, não, vamos vender, deixa eu fazer, Porque o que acontece? Você corre muito risco de se queimar, de prometer algo que você não vai conseguir entregar. Então, assim, fazer a leitura correta do cliente, estabelecer o rapport, ouvir, deixa o cliente falar. A segunda técnica é a questão da ancoragem. Muitos, principalmente prestadores de serviço, têm muita dificuldade na hora de precificar o seu negócio.
Então, o que eu faço? Quando eu ancoro um valor, e daí eu vou entregar um pouco do meu ouro, tá? Uma técnica que eu aprendi, que eu uso em algumas negociações. A ancoragem de preço, ela é muito simples. E vocês vão perceber que isso acontece desde um supermercado, quando você bate o olho na gôndola e você vê, o arroz está R$10 na oferta por 8. O que é isso? Ele ancorou, então você bateu o olho, você ancorou na tua mente que o arroz custa R$10. Só que ele está por 8, ou seja, o teu cérebro ancorou que o preço que está sendo oferecido está mais barato do que... Isso é uma técnica. Para prestador de serviço é a mesma coisa. Daí eu vou entregar a minha técnica, tá? Eu sempre apresento propostas. Eu nunca mando por WhatsApp uma proposta. Então eu sempre faço questão... O meu processo comercial são 2 reuniões. Uma reunião onde eu apresento a empresa, eu entendo o cliente, eu levanto essas informações, eu marco uma segunda reunião para entregar a proposta. Feito isso, o que acontece? No momento... Se eu entregar lá 8 páginas de escopo e tudo mais, esse cliente vai fazer o quê? Ele vai na última, ele quer saber o preço. Ele quer saber quanto vai custar. Então o que eu faço? A hora que eu ponho o preço na tela, o seu cliente, ele parou de ouvir. Só que eu continuo falando. Continua falando, em paz. Mas ele já não está te ouvindo mais, ele já está processando aquela informação nova que apareceu na tela. E ele vai ficar olhando, puta, tá caro, tá barato, vale a pena, não vale a pena, será que eu consigo, será que vai me entregar, será que se eu gastar isso, quanto tempo eu vou retornar? Ele está fazendo todos os questionamentos do mundo e ele não está mais te ouvindo, só que eu continuo falando. Eu dou o tempo necessário para que esse cliente respire e entenda, ancore o preço, e daí o que eu faço? Eu venho com uma proposta melhor. Então, mas como eu tenho interesse na nossa parceria, tenho interesse em ter você no nosso portfólio, eu não tenho nenhuma empresa do seu setor no nosso portfólio, eu estou disposto a fazer esse outro preço. O que eu faço? Daí eu mostro um segundo valor com um parcelamento melhor, com condições melhores, preço final melhor, enfim, de acordo com o que eu entendi daquele cliente. Eu tenho, por exemplo, clientes que quando eles querem fechar, eles não estão preocupados com o preço, eles estão preocupados com quanto tempo vai demorar. Eu falo, isso aqui vai demorar 30 dias, eu não consigo esperar 30 dias. Você consegue me entregar em 15? Daí eu vou ver com a minha equipe, eu vou ver com a minha estrutura, consigo, então beleza. Então, eu levo a negociação para aquilo que o cliente, ele entende como sendo aquilo que é importante para ele. Mas se eu não ouço na escutativa, eu não consigo ajustar a minha apresentação. Eu não consigo ajustar a minha proposta. O que acontece? Nos tornamos vendedores que apresentam o produto do mesmo jeito para todo tipo de cliente, sem entender que cada tipo de cliente é diferente. É igual um professor, eu dou aula em pós-graduação, né? Dou aula em 4 universidades. É muito comum o professor faz o quê? Ele vai lá, ele explica a matéria e o aluno fala, professor, não entendi. Daí você faz o quê? O que a maioria dos professores fazem? Vai lá e explica do mesmo jeito de novo. O que o aluno vai fazer? Ele não vai entender, mas ele vai te falar o quê? Ah, entendi. Não, se eu expliquei de uma forma, o cliente não entendeu, eu tenho que fazer o quê? Explicar de outra forma. E daí tem cliente que é literalmente você falar em parábolas, você desenhar, você pegar um papel e desenhar. Cada cliente vai assimilar a informação de um jeito. A questão do backtracking é uma técnica que a gente chama de rebobinar a fita. Eu não ouvi esse cliente? Eu não ouvi esse cliente na escutativa? Eu não entendi o que ele falou? No momento mais agudo da negociação eu faço o quê? Eu rebobino a fita. Olha, mas você mesmo me falou que se eu te entregasse em 15 dias, você fecharia o negócio. Você falou que você não aguentaria 30 dias, mas se eu fizesse um esforço para te entregar em 15, você fecharia o negócio. Se eu te entregar em 15, eu te garantir, você fecha o negócio agora, o que eu faço? Eu uso algo que ele mesmo falou. O Stuart Diamond, ele é conhecido como um dos maiores negociadores do mundo, né? Esse é um dos meus livros de cabeceira, Consiga o que Você Quer. Ele é chamado para negociar acordos de paz, né? E ele diz o seguinte, se não há comunicação, não há negociação. E comunicação não é uma via onde eu falo e você ouve. Comunicação é uma troca. E a sinceridade final. Você compraria o seu próprio produto ou serviço?
Aqui eu estou falando de achar o nosso filho feio. Sabe o que é achar o nosso filho feio? Que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar dificuldades ou problemas na nossa própria empresa. Então assim, você não vai conseguir vender aquilo que você não compraria. Pessoal, finalizo aqui meu papo com vocês. Uma delícia estar aqui, tá? Um prazer gigante. Deixo aqui para vocês as minhas mídias. Ali é um QR Code que leva para o meu Linktree. Ali vocês vão encontrar o site das empresas, meu WhatsApp, minha mídia, meu Instagram, meu LinkedIn, enfim, as diversas formas da gente entrar em contato. Estou aqui no setor laranja, no stand SE65 com o stand do Método de Vendas, e a gente pode se encontrar na feira o momento que vocês quiserem. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês e que vocês voem alto. Show! Muito bom. Parabéns, Rogão. Obrigado. Não está funcionando. Show. Oi? Ah, eu vou dar um toque, ó. Obrigado. Pode deixar aqui comigo. Obrigado. Ok, pessoal. Agora, na sequência, nós teremos daqui a alguns minutinhos o próximo palestrante, a próxima palestrante, Monique Evelli. Ela vai falar sobre a diferença entre os sonhadores e empreendedores. Então, para quem pretende assistir ela aí, nós vamos começar por volta de 12h50, tá bom? Então, daqui mais ou menos 12 minutinhos já inicia a próxima palestra. Para o pessoal que está em casa aí assistindo também, então 12 minutinhos. Pessoal, para quem estiver saindo, por favor, sigam o corredor roxo, tá? Que está aí nas laterais de vocês. Até mais.